galera, é isso aí. Esse vídeo aqui a gente vai estar mostrando a implementação do Simpana 10, um software de backup da Commvault. Na verdade não é bem um software de backup, ele é um software de data protection, né? Um nome bonito, uma coisa mais extensiva, não é só backup em si, mas ele também trata archive, ele também trata outros tipos de proteção de dados, então ele é um software bem completo. Eu vou estar tratando hoje da instalação básica dele, o basicão da instalação do Simpana, tá? Para você começar a fazer alguns testes aí. Software que eu já estou usando em produção, muito bom, recomendo ele 100%. Então vamos tocar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar são as opções de compra e o hardware, de especificação de hardware desse cara. Bom, ele começa na versão básica, que é Express, tá? Que é para até 25 computadores, 25 servidores, 50 laptops, tá? Como eu falei, o Simpana ele é Data Protection, então ele também faz backup de desktops e laptops. Basta você instalar esse agente lá nesse cara e ele faz isso via nuvem, via rede interna, aí depende da tecnologia que você queira configurar. Ele exige uma máquina com 8 a 16 GB de RAM, isso vai depender do tamanho do teu ambiente. Se o ambiente for muito grande, obviamente essa versão Express não vai nem fazer cosquinha, tá? No mínimo 2 cores CPU e 100 GB no mínimo de disco. 100 GB dá mais do que o suficiente, ele vai gastar até menos do que 100 GB, mas aí você faz aí uma previsão de atualizações, CFS Packs e outras instalações que você venha fazer, então 100 GB dá e sobra. A versão Workgroups, que ela já começa a ficar séria, a brincadeira fica séria, você começa com 1000 servidores e 5000 laptops. Só que você tem um single console, ou seja, o teu console é único, tá? Você não tem mais de um console, você vai ter um console só, tá? Você vai ter os mesmos de 8 a 16 GB de RAM, 2 cores de CPU, 100 GB de volume no disco. Configuração bem parecida. No Data Center e na versão Enterprise, a coisa fica muito mais séria. Na versão Data Center, você percebe aqui que a gente já começa com 32 GB de RAM. Ou seja, já é para um ambiente extremamente grande, um ambiente de alta disponibilidade, que não possa ter parada nem perda. É a versão Data Center ou Enterprise. Tá? Você começa a ter aí na Data Center de 1000 a 2500 servidores e na versão Enterprise de 2500 a 10.000 servidores. Na versão Data Center 10.000 laptops, na Enterprise 25.000 laptops, né? A gente está vendo aqui. Então assim, você tem algumas configurações de hardware específicas. Você observa aqui que na Data Center você precisa de 4 cores de CPU e na Enterprise você precisa de 12 cores de CPU. Então é uma diferença considerável, tá? No quesito performance e qualidade, tá? Então, uma coisa importante que você tem que entender é que o Simpana ele trabalha com uma arquitetura um pouco diferente. A gente vai tratar isso em outros posts aí para frente no blog. E uma coisa interessante que você precisa perceber é que o Simpana ele trabalha com Concel ou com Server, ele trabalha com o Media Agent, ele trabalha com o Client, tá? Quem seria cada um nesse mundo de backup da Commvault? O Conserver é o cérebro da parada, é o cara que controla todo mundo que está embaixo dele. O Media Agent é o cara que controla, que fala com as livrarias, né? Como seria a tradução, na verdade, que fala com os dispositivos físicos de armazenamento, que seriam os hard disks e as tapes, tá? E aí o Simpana trata isso como Data Tape Library e Data Library, tá? E você tem o cliente propriamente dito, que é o cara lá da ponta que vai sofrer o backup, né? De uma forma análoga. Então você tem aí essa introdução bem trivial. Lembrando aqui uma coisa importante de falar, que no Windows 2003 esquece Simpana 10. Simpana 10 é a partir do 2008. 2008 R2, 32 bits, 2008 R2, 64 bits, tá? O ideal é que você faça uma conta do seu ambiente, caso você queira botar isso em produção, para que você possa entender com qualidade, atender com qualidade e entender bem o seu ambiente, para que
customização do teu ambiente fique perfeita. Não adianta você botar um servidor aí com 32 GB de RAM se você só vai usar 8 GB. Então você precisa fazer essa continha, esse cálculo basicão para que você possa instalar o Simplana, tá? Então vamos lá começar a brincadeira forte de instalar o Simplana. Bom, vai lá, botou o CDzinho no Drive, tá? Como todo setup básico, Setup All. 2 cliques, você vai ver que a instalação é bem trivial, aí, bem básica. Importante, o Simplana na instalação vai instalar algumas bibliotecas que ele precisa e provavelmente vai botar seu servidor. Então é nesse momento que você precisa ter cuidado, tá? No momento que o servidor é bootado, você precisa ter garantias que esse servidor não está em produção para que você não pare seus serviços de produção, tá? Então a gente vai começar a brincadeira aqui. Eu vou dar um next, você vai aceitar os termos de licença. A gente vai dar um next, ele vai dar um determinando a plataforma onde ele está. Você vai escolher custom, nunca escolha standard, tá? Se você escolher standard, vai instalar uma pá de bagulho que você não vai nem usar. Escolha a opção customizada, dê um next, tá? Select componentes. Aqui tem uma coisa interessante da instalação do Simplana. Vamos supor que você precise instalar em, sei lá, 30 servidores, somente o cliente file server. Pô, você não vai pegar a mídia de 5 GB e pouco do Simplana e em cada servidor desse montar essa mídia. Você pode criar um pacote customizado. Se você selecionar essa opção aqui, Create a Custom Package to Install a Different Computer, você pode criar um pacote e colocar dentro desse pacote tudo que você quer. O File Server, ou o SQL Server, ou qualquer outro tipo de coisa você pode colocar. Óbvio que tem que estar aqui dentro do Simplana. Essa opção é bem bacana. Eu trabalho com isso, eu tenho alguns packs criados e de vez em quando eu instalo algumas coisas pelo pack. Isso é muito bom quando você precisa mandar um CD para alguma unidade, que você não consegue fazer essa troca via rede, ou fazer uma instalação do conserver, do Simplana via rede, como a gente vai ver mais para frente em outros artigos que é possível fazer isso. Então assim, o ideal é que você domine bem isso aqui, tá? Então vamos selecionar. No nosso caso, a gente vai instalar o conserver, gente. Somente ele, tá? E eu aconselho, no caso, eu sempre faço o meu conserver ser media agent também, tá? Porque eu posso ter algum disco, alguma tape library que está conectada ao meu conserver. Então eu já coloco o meu conserver como media agent e faço ele controlar esse dispositivo físico. No meu caso, eu vou entregar para o Simplana um HD local que eu tenho aqui de 14 GB para fazer backup de teste durante os nossos vídeos aí, ao longo dos nossos vídeos. Então, o meu Media Agent vai ser meu próprio conserver, tá? Ele vai estar guardando o meu backup. Escolhi conserver, escolhi Media Agent, dou next. Observe que não é obrigatório instalar o conserver junto do Media Agent. Eu aconselho fazer isso, mas não é obrigatório. Eu aconselho porque, em geral, a Tape Library está no servidor de backup. A grande maioria das empresas tem um servidor específico para controlar o robô de backup e geralmente nesse robô que se instala o aplicativo que é utilizado para backup, tá? Então, eu aconselho instalar no Media Agent no seu conserver. Então, escolhi as duas opções. Vou dar um Next. Ele vai me avisar que vai instalar o SQL Server. Então está aqui o Microsoft SQL Server. Ele vai estar instalando aqui. Eu vou dar um Next. Mais um Next. Aqui já é o Destination Folder, né, a pasta de destino do Convolt, do Simplana propriamente dito. Vou dar um Next. E aí que ele vai me avisar, olha, eu vou instalar Conserve, o Java, o Media Agent, VSS Provider, Windows File System, Workflow Engine. Está dizendo aqui que as plataformas não vão consumir essas licenças aqui, enfim. Detalhezinhos básicos. Pode dar um avançar aqui, um install. Deu um install, pré-requisitos. Ele vai instalar pré-requisitos, aí a gente vai ver os pré-requisitos aqui sendo instalados. Vou esperar só um pouco para a gente poder ver ele dizendo o que ele está instalando.
Bom, aqui apareceu a mensagem, ó, Setup will now install Microsoft, ele vai instalar o Net Frameworks, que ele depende desse Net Frameworks. Dei um OK, dei um yes ali, ele vai fazer essa instalação. Após essa instalação, ele vai dar uma mensagem de que vai rebootar a máquina para terminar a instalação. Daqui a pouco a gente continua o vídeo. Outra mensagem, é possível que ele dê essa mensagem aqui para você. É um aviso do Java. No meu caso aqui eu estou com o Internet Explorer aberto, tá? Então basta fechar o Internet Explorer e dar um OK. E aí ele vai instalar o Java feliz da vida e a gente prossegue a instalação do Sympana. Sympana ele é feito, ele é desenvolvido, a interface dele é desenvolvida em Java. Então você vai ver que ele é bastante leve. Na verdade ele é muito levinho, então você não tem muita dificuldade, tá? É bem tranquilão. Aqui ele vai fazer a cópia dos arquivos, vai demorar um pouquinho, copiar todos os arquivos, fazer todo aquele processo de instalação comum. Futuramente eu vou estar colocando no blog, galera, alguns artigos mais específicos de cada área do Sympana, tá? Vocês vão verificar que vai ter bastante coisa no blog para vocês acompanharem. Bom, galera, aqui ele começou a instalar o SQL Server 2008. Aqui vão ter alguns passos aí pra gente seguir, tá? Aqui ele está começando o processo de instalação. Aqui ele vai fazer uma instalação do SQL Server completa, gente. Não é meio SQL como alguns softwares de backup no mercado, não. Ele integra um SQL completo 2008, tá? Então ele vai instalar o SQL completo aqui pra gente. Não se preocupe, você não precisa dominar SQL Server, ele faz tudo sozinho, faz toda a instalação sozinho via scripts internos do Sympana. Você não precisa dominar SQL para nada, ele cria instância, aplica instância, inicia os serviços, cria base de dados, faz tudo para você, tá? Você não é obrigado. Aí seria uma configuração mais avançada. Você não é obrigado a manter a base de dados do Sympana junto do conserver, tá? Você pode aí na sua empresa ou no seu ambiente de teste ter um SQL já instalado. Você pode botar a base de dados em outro canto, em outro servidor, tá? Lembrando que é essa base do SQL do Sympana é uma base de metadados. Ele não guarda muitas informações. Ele guarda dados específicos, tá? Então a base cresce muito pouco, quase nada, e ela armazena muito pouca informação, tá? Porque os media agents mantêm uma espécie de index cache, tá? Que você quando vai lá procurar um arquivo, alguma coisa que você quer restaurar, ele não busca na base de dados do conserver, ele busca nesses index cache. A base de dados do conserver guarda muito pouco material, então ela é importante porque ela guarda configurações, ela guarda N situações, mas ela não enche muito por causa desses index caches. Cada media agent tem a sua base proprietária para guardar as informações de indexação do que foi backupeado. A gente vai ver isso mais à frente. A gente espera um pouquinho, já está quase acabando. Para você ver a instalação acontecendo.
Aqui na minha máquina virtual só tem 1 GB de memória e uma core, então, e um core de CPU. Então a instalação realmente é um pouco mais lenta do que seria num servidor com as recomendações mínimas, né? Como eu já falei no início, essa VM é só para a gente ver o conserve rodar, para ver ele funcionar, para a gente abrir e ver a carinha dele e já ter ideia de como instalar o Sympana caso você queira fazer um ambiente de testes aí. Base de dados instalada, SQL instalado. A gente vai partir para a continuação das configurações aí do Sympana. Ele está fazendo aí os últimos ajustes e a gente já vai passar para a parte de configuração aí do Concel, da senha de SA, da senha do próprio Concel. Eu vou usar a senha basicona aqui, mas você pode usar a senha que você quiser, pode integrar o AD, seu Active Directory, como integrador do login do Sympana. Aí você vem aqui, ó, a brincadeira que eu falei do nome do servidor. Aqui a gente vai configurar nosso conserver. Então qual vai ser o nome do nosso conserver? O nome do nosso conserver vai ser o nome do nosso servidor, tá? Se eu tivesse um domain controller, ele estaria nesse domain controller, tá? Como eu não tenho domain controller, posso escolher conserver aqui. Dou next. Aqui eu dou um disable Windows Firewall para todo mundo. E aqui, ó, reboot now. A gente vai dar um reboot aí. Clicou no reboot. Quando ele voltar, ele já vai voltar especial esperando a gente. Bom, galera, servidor rebootado. A instalação vai começar novamente. Basta você aguardar que a telinha do instalador vai aparecer aqui pra gente. Bem automático isso aí. Daí a gente começa a configuração do database. O servidor rebootou agora, cheio de janelas aparecendo. Então a gente dá um next aqui, é onde vai ficar o database path. Dá um next. Bom, aqui é aquela situação que eu falei para vocês. Usa uma database existente ou cria uma database nova. Bom, eu vou criar uma database nova, vou dar um next. Isso é importante. Na instalação do Sympana, ele te exige que você faça um backup que a gente chama de DR, Disaster Recovery, tá? Então, assim, é extremamente recomendado que você use um path de rede, tá? No meu caso, eu vou usar um local path porque essa VM ainda não está numa rede virtual, ainda não coloquei ela numa rede virtual. Criei essa VM só para instalar o Sympana. Então a gente vai estar usando aqui o local path, dou um browse, vou lá no meu disco C, crio um novo. Eu geralmente chamo essa pasta de convult underline dr, tá? Para que eu possa saber exatamente em qual lugar eu estou salvando o meu backup, tá aqui. Mas o recomendado é que você tenha um path de rede, tá? Um path network, que você faça o backup desse cara em outro canto. O que é o Disaster Recovery? Perdeu um servidor de backup, banco de Disaster Recovery, eu trago de volta, ele traz todas as configurações e histórico de jobs que eu tinha, para que eu não perca isso. Isso é muito importante, tá? Dou um next aqui. Aí aqui ele vai perguntar qual é a conta, né, que vai administrar esse cara. A gente clica aqui Enable Password Check for Concel, ou seja, ele vai fazer uma checagem se esse usuário tem senha. Aqui eu vou colocar uma senha bem trivial, só para a gente não perder tempo. Senha segura, 1, 2, 3. Software Cache. O Software Cache é o seguinte, imagina que você tenha, obviamente, N servidores no teu ambiente e que você queira instalar Media Agents, clients e tudo mais, sem sair do seu lugar. Você pode simplesmente instalar no Software Cache,
tá? E depois você distribuir para esses servidores localmente pela tua rede, sem precisar levar mídia nesses servidores ou montar qualquer tipo de imagem neles, nem mesmo aquele packzinho lá que eu falei do início, e você manda tudo via rede. Então, setup software cache, dou um next aqui, digo para onde vai o software cache, tá? Ele sempre dá esse caminho aqui padrão. Dou um next aqui. Vocês viram que tinha um usuário e senha ali, aquele usuário e senha é para quando eu estou criando um software cache pós-instalação. Nesse caso aqui, durante a instalação do Sympana, a gente cria o software cache, ele já usa aquele usuário admin que a gente tinha acabado de colocar a senha. Então ele vai fazer todas as configurações, copiar software cache, tudo mais, copiar o CD, né? Na verdade ele pega essa mídia e copia localmente, tá? Vai inicializar o conserver database, vai inicializar algumas configurações que a gente fez. Quando ele passar para o passo de finalização, vai estar pronto, vai estar perfeito, a gente vai poder usufruir do nosso software, fazer as primeiras configurações, colocar Media Agent no ar, configurar Disk Library, configurar N situações, tá? Tá quase acabando, falta pouquinho. É só a gente esperar. Aqui eu não posso nem pausar o vídeo, porque ele está mostrando aí os passos da instalação. Essa mídia que eu estou usando já tem o CFSPEC 3A, tá? Já é o último CFSPEC de quando eu baixei a mídia, já está no 3B. Então já tem um novo CFSPEC, tá? Depois a gente vai aplicar esse CFSPEC em outro momento. Eu vou mostrar a vocês como se aplica o CFSPEC no conserver e como se faz a distribuição via rede, de software e tudo mais. Bom, aqui a gente já fez a instalação, validou a licença, tá? E pede para você dar uma esperada. O Sympana, ele tem uma licença aí de 30 dias para você fazer backup de até 5 teras. Aí a partir de 30 dias a sua licença expira e você passa a não ter mais como usar o software. Então 30 dias é mais que o suficiente para você fazer um teste aí, entender as necessidades do teu ambiente e colocar esse software para funcionar, tá? A gente está enviando aí a informação pela internet, ele é totalmente automatizado nesse processo. Vai startar os serviços, tá? Vai deixar tudo redondo. No nosso caso, a gente também instalou o Media Agent no nosso conserver, porque eu também vou gerenciar uma Disk Library aqui nesse servidor. Lembrando que, isso é importante lembrar, o Sympana tem um virtualizador de tapes, cara, muito bacana para você fazer teste com tape. Caso você não tenha uma biblioteca de fitas, tá? Você pode usar a biblioteca de fitas virtuais, né, vamos dizer assim, além de outros softwares no mercado que tem isso aí também, que você pode publicar uma tape drive no seu servidor e enfim, tá? Aqui nesse momento, se você vier no menu iniciar, você já enxerga a pastinha do Convolt lá, tá? Os serviços estão sendo startados. Tá normal, né? A VM dá um not respond ali basicão, porque
Ele reclamou ali que a instância não foi instalada, não foi, o serviço não conseguiu subir. Bom, após subir o serviço, aqui ele está dizendo que o conserver vai copiar o material para o cache que a gente pediu para configurar em background. Dando yes, ele finaliza a instalação. E aqui ele vai copiar o software, né? Em background, na verdade, né? A gente já pode ver aqui no Process Manager que o Sympana já está rodando nesse servidor. Já está devidamente configurado. Então tá aqui, instância 1, só o VSS Provider que está parado, a gente não tem nada de cópia, shadow copy aqui. Então, vamos aí, os serviços do conserver, todos funcionais, nome da nossa instância do servidor, tudo perfeitinho. E aqui a nossa cópia de cache vai trabalhar aí durante um tempo, vai fazer a cópia do DVD para o nosso pool de software cache. Depois ele finaliza isso aqui sem problema algum. Agora a gente pode abrir o nosso conserver, nosso console administrativo. Acabou o software cache, acabou de fazer a cópia, basta nós clicarmos aqui em Finish. Clicando em Finish, acabou. Bom, aqui eu já iniciei o Concel, tá? Digitei meu usuário, minha senha, dei um OK e aí ele me dá essa mensagem de lembrete. Por favor, ative sua licença, mande um e-mail para Convolt Customer Support. Lembre-se, sua licença está ativada até 25 de setembro de 2013, ou seja, 30 dias. Damos um OK, o nosso Concel se abrirá. Galera, Concel aberto, Sympana instalado. Aqui em outro vídeo eu vou estar mostrando cada área aqui, cada pedacinho, os storage sources aqui, onde ficam as libraries, que a gente ainda vai criar, os media agents. Nesse caso aqui vai aparecer o meu conserver, porque eu já instalei o media agent também no conserver. Aqui você tem a tela de job controller, onde aparecem todas as jobs do Sympana, jobs de backup, jobs de administração, jobs de segurança. Aqui é o Event Viewer. O legal do Sympana é que essa tela é totalmente customizável. Você pode colocar essas janelinhas aqui em formato de cascata. Você pode colocar em formato de lista. Tá? Os menus aqui, você não tem menu de drop down, né? Você clica no menu e ele te dá os botões aqui, tá? Então assim, é bem bacana. É bem intuitivo, é bem tranquilo de se trabalhar. Tem um workflow bacana, tem uma análise de custo muito bacana do Sympana. Enfim, tem as policies, que é o coração do Sympana, que é onde funciona toda a estrutura do Sympana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E qualquer coisa é só me chamar. Eu vou deixar meus contatos aí. Já trabalho há um bom tempo com backup, com outras ferramentas eu já trabalhei.
sei diferenciar bastante as ferramentas e tenho vivido aí dias de felicidade com o Sympana. É um excelente software, realmente faz um backup muito bom. O restore, o backup, a operação de data protection dele é perfeita. Tem suas falhas, como todos os softwares, mas tem me surpreendido bastante. E fica a dica aí, quem quiser acompanhar o blog, eu vou estar postando mais coisas aí nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima, galera.